ficar à vontade. Posso ficar ali embaixo? Bom dia a todos. Bom dia. Então, primeiramente, antes de começar, queria agradecer ao irmão Hermelindo pelo convite que me fez para estar aqui. Agradecer ele não somente pelo convite, mas pela coragem também de ter chamado eu. Eu acho que não tinha ninguém melhor, né, Hermelindo? E agradeço, né, a todos os irmãos pela confiança, né? Bom, para me apresentar, meu nome é Guilherme Travassos de Azevedo, me reúno ali na igreja Casa de Oração de Itaperuna, Rua Buarque, né? Estou aqui com os meus familiares e irmãos também, meu pai Vantuir Travassos, que vocês já devem conhecer, né? Vou pedir para ficar de pé, né? Minha família, né? Meu pai Vantuir, toda vez que ele vai pregar fora, ele sempre manda nós levantar, vou mandar eles levantar também, né? Meu pai Vantuir, minha mãe Alessandra e minha querida esposa Raíssa, né? E minha avó também está ali, a querida vovó, né? Ela falou, metade da aposentadoria dela, ela vai me conceder daqui uns dias. Tuí, papai. Não, graças a Deus eu fiquei minha mãe, né? Então o Senhor nos abençoou, nos agraciou com isso. Então, irmãos, agora falando sério, eu sei que estar aqui é uma grande responsabilidade. E sei que aqui neste local tem muitos outros irmãos, muito mais sabedoria e capacidade do que eu para ensinar alguma coisa. Mas sabemos que é o Senhor quem nos capacita. E lá em Filipenses capítulo 2:13, ele fala que é Ele que efetua em nós tanto o querer quanto o realizar. Então estamos aqui na dependência do Senhor para passar aos irmãos algo de proveito, né? E também passar um pouquinho sobre o Evangelho da salvação, que é o poder de Deus para salvar a todo aquele que nele crê. Então, o título da nossa reunião, da nossa exposição de hoje, ela é Mapa Plano Divino, que é este mapa aqui, e também escatologia. A gente vai falar um pouquinho sobre isso e sobre a nossa esperança de em breve estar com Cristo nos céus, certo? Então, como já disse, aqui vamos utilizar esse diagrama, esse mapa, que é uma ferramenta visual para nos auxiliar a compreender as Sagradas Escrituras. E também eu quero falar e mostrar para vocês também o projeto que estamos fazendo com este mapa de atualização nas ilustrações, né? Então a gente vai falar um pouquinho disso aqui também, né? Para os irmãos que não conhecem este mapa, né, creio que muitos já conhecem, como já viu o irmão também aí que já deu testemunho, né, o irmão, ele falou que se converteu com a pregação, a exposição do Evangelho com este mapa chamado Plano Divino, né, com o irmão José Boixá. Então, para quem não conhece esse mapa aqui, ele traz de forma resumida toda a palavra de Deus, nos mostrando o passado, o presente e o futuro que está por vir. Ele tem o seu foco, o seu objetivo principal em falar sobre o futuro, ou seja, a escatologia bíblica, né? Você pode perguntar assim, mas o que é escatologia? Talvez alguém não saiba o que é isso. Escatologia tem a sua origem no grego, é uma junção de duas palavras, escatos, que traduzido para o português é último, e logia, que traduzido para o português é estudo. Então, de forma literal, escatologia é estudo das últimas coisas, né? Estamos aqui para aprender, e também este mapa tem o seu foco principal em escatologia. Aqui tem algumas imagens, ao decorrer dessa exposição, a gente vai aprender bastante coisa aqui, certo? E vou trabalhar também de uma maneira, tentar ser mais didático, o Hermelino me permitindo, né, de fazer perguntas e os irmãos estão participando, né, com as suas respostas. Então eu vou trabalhar da maneira que Paulo gostava de utilizar em suas cartas, inclusive na carta de Romanos, que ele vai escrevendo e já vai fazendo perguntas que talvez alguém poderia perguntar e já vai respondendo ele mesmo aquelas perguntas. E eu vou usar dessa mesma estratégia, mas às vezes vou passar a pergunta para os irmãos para testá-los, né, e também incentivá-los a prestar atenção no nosso estudo e conseguir assim absorver a maior quantidade de informação possível, certo? Então, alguns de vocês podem estar meio perdidos, está fazendo a seguinte pergunta: então, mas qual a importância de aprender sobre essas obras?
O que isso vai mudar na minha vida prática como cristão? Esses assuntos aí, ele é só teórico ou tem aplicabilidade na minha vida prática? Então, irmãos, nunca se houve tanto desinteresse sobre as coisas vindouras. Nós estamos vivendo muito tempo e vendo que os irmãos, ao decorrer do tempo, vai passando, menos se sabe sobre a volta de Cristo, menos se sabe sobre a escatologia, menos se sabe sobre os assuntos que ainda estão para acontecer. As pessoas estão analfabetas em escatologia. Então a gente vem aprendendo, vem estudando, uma situação que eu mesmo estava há poucos meses atrás, até que o Senhor me deu vontade de estudar e me aprofundar mais sobre o estudo da Palavra de Deus, sobre a escatologia, sobre a sua vinda. Mas nós vemos a necessidade que as igrejas, que os irmãos têm de estar voltando com esses assuntos escatológicos que nos traz esperança para nos manter firmes, seguindo a sua palavra e saber ter uma segurança maior para onde nós vamos. E vamos pensar assim comigo. Se já aceitamos a Cristo como Salvador, temos a certeza da nossa salvação, não deveríamos nos importar mais para onde iremos passar a eternidade? Para o que ainda está para acontecer conosco após partir desta vida? Eu sei que se a gente falar sobre o juízo do trono branco, tribunal de Cristo, primeira morte, primeira ressurreição, segunda ressurreição, às vezes os irmãos vão ter uma pequena... saber muito pouco disso. Não julgo, porque, como eu disse, eu mesmo era muito desinteressado por esses assuntos, visto que o livro de Apocalipse parecia ser muito complexo, como realmente é. Antes de começar a estudar, eu achava que a Bíblia era muito complicada e que o livro de Apocalipse era de complexidade de entendimento. E agora eu estou pensando igual no início. Realmente é muito complicado, mas o Senhor, Ele vai nos abrindo o caminho, vai nos abrindo o entendimento, vai nos revelando, nós vamos aprendendo e crescendo no conhecimento da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, aqui eu não estou aqui à frente como professor, como doutor, como nada disso, estou aqui mais como se fosse um aluno apresentando um trabalho, e que o Senhor possa nos auxiliar a passar esse ensino para vocês. Antes de começar, eu queria fazer uma oração para pedir a Deus auxílio, neste momento. E então eu vou pedir a todos os irmãos que possam estar curvando suas cabeças para a gente fazer uma petição a Deus. Senhor nosso Deus, precioso, amado, eterno Pai, mais uma vez, Senhor, aqui estamos nos esforçando, nos reunindo nesse dia, nesse feriado, para buscar, para se alimentar da Tua Palavra e do Teu conhecimento. Viemos pedir auxílio do Senhor para nos capacitar neste momento, para que através de mim e das músicas que são entoadas, nós possamos absorver coisas para nos auxiliar aqui na nossa peregrinação. Então, Pai, que não seja eu falando, mas sim o Senhor, que através do Seu Santo Espírito possa levar essa mensagem para o coração de cada um que está aqui nesta manhã. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém. Irmãos, a gente está falando aqui sobre escatologia, sobre o futuro, e às vezes nós que não entendemos tanto, achamos que é só o livro de Apocalipse que nos traz algo que ainda vai acontecer. Achamos que é só o livro de Apocalipse que nos mostra coisas vindouras. Mas na verdade, a Escritura, a Palavra de Deus, em muitos livros do Antigo Testamento, contém muita informação, muitas profecias que ainda não se cumpriram, e está para se cumprir. Então, no dia de hoje, eu vou estar falando uma breve exposição sobre este mapa, falando aqui na primeira parte, na parte da manhã, mais sobre o passado, falando sobre as dispensações e conseguindo entender este plano de Deus para nós. E na parte da tarde, se os irmãos não forem embora, não acharem que eu não estou conseguindo passar a mensagem, se não forem embora, vamos falar sobre a escatologia, sobre o futuro, sobre a segunda vinda, sobre o arrebatamento, sobre a grande tribulação, milênio e esses assuntos. É claro que o tempo aqui é curto, é limitado, visto que os outros irmãos que dão estudo sobre este mapa demoram aí 7 dias direto falando, Zé Carlos? Falando direto sobre esse mapa para conseguir passar um bom conhecimento para os irmãos. E como nosso tempo é curto, a gente vai passar bem rápido em cima aqui dessas coisas e vamos conseguir ver o que o Senhor tem preparado para nós. E lá em 2 Timóteo,
capítulo 2, versículo 15, o Senhor Deus nos dá uma instrução, né? Paulo falando para Timóteo, um conselho para ele, para esperar os irmãos estar abrindo as Bíblias, para nos acompanhar nessa leitura. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 15. Ele fala assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se vergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Será que nós estamos preparados? Será que nós estamos nos aplicando, conhecendo, crescendo no conhecimento para manejar bem a palavra da verdade? Será que se alguém chega para você perguntando a respeito do fim do mundo, você saberá responder? Será que estamos nos alimentando dessa revelação que o Senhor, através de muitos anos, de milênios, demorou para escrever e preparar para nós? Então, nesta manhã, a gente vai tentar, trazer uma mensagem que possa incentivar os irmãos a continuar estudando sobre a escatologia e mantendo também essa nossa esperança no Senhor, né? Então, para iniciar, este mapa aqui, quem elaborou ele é um irmão chamado Niels Lawrence Olson, no ano de 1943, na cidade de Lavras, Minas Gerais, né? Esse irmão, ele era um missionário da Assembleia de Deus, veio para o Brasil no ano de 1938 e aqui trabalhou muito, né? Mais de 50 anos para a propagação do Evangelho. Este irmão, Niels Lawrence Olson, ele se baseou em outros diagramas que já vinham lá da sua cidade, né, da sua terra, né, em 1920, 20 anos antes dele elaborar e traduzir este mapa, já tinha também outros diagramas que ilustravam nosso encontro com o Senhor, que ilustrava as dispensações e a diferença entre Israel e a igreja. Então, no ano de 1943, esse irmão, ele idealiza, desenha, escreve e faz então essa obra de arte que eu considero algo extraordinário para aquela sua época. Mas como estamos falando, já tem mais de 80 anos que este mapa foi produzido e naquela época o irmão tinha limitações técnicas para desenhar, para desenvolver algo mais planejado, com a composição mais compacta. Então hoje, com a facilidade da internet que nós temos, eu, como também sou designer gráfico, eu decidi fazer uma reilustração neste mapa, mudando as ilustrações que sejam mais visível, que seja mais apresentável, também corrigindo eventuais erros, né, de referências bíblicas, porque este mapa aqui, ele contém alguns erros pequenos, né, visto a dificuldade daquela época, né. Aqui no final aqui temos uma passagem que está escrito errado, né, em Apocalipse 20, mas na verdade é 21, outras coisinhas aqui também que estavam erradas assim, mas a gente veio corrigindo essas coisas também. E eu trouxe aqui os dois mapas, né? Esse mapa aqui já é daqui, né? O irmão Orival preparou para nós aí, juntamente com o Hermelino. E aquele outro mapa ali eu imprimi apenas para mostrar para os irmãos depois que quiserem ver mais de perto, né? Esse trabalho, as diferenças nas ilustrações, né? Eu acho que é algo bacana também, certo? Então, irmãos, a água está aqui, Hermelino? Está escondidinho aqui. Peguei um caso de água aqui, eu não sei porque está frio e eu estou suando, eu não entendo isso, não sei porquê. Quando eu comecei a falar, meu pai sempre falava assim: Guilherme, quando você for falar, não precisa avisar para os irmãos que você está nervoso, então eu não vou falar para vocês que eu estou nervoso. Isso aí é algo que os irmãos mesmo podem perceber, né? Não precisa nem falar, né? Pois então, por volta dos anos 80, alguns irmãos se dedicaram a rodar pelo Brasil, dando estudos sobre este mapa. Os irmãos que ficaram mais conhecidos em nosso meio das casas de oração foi o irmão José Boixá Pinto, né? Ele é oriundo, ele saiu também lá da igreja Buarque, e também o irmão Olívio, que era da casa de oração do Valão, né? Dentre outros irmãos, mas esses dois irmãos foram os que ficaram mais conhecidos, trabalhando, mostrando e falando da verdade, da salvação de Cristo através desse mapa. Hoje na internet a gente acha 4 áudios do irmão José Boixá Pinto, e a gente vê a
como é que era extraordinário o conhecimento daquele irmão, a habilidade, como é que ele manejava a palavra de Deus para levar o Evangelho, sendo que deu muitos frutos esse trabalho, dessa exposição desse mapa. Muitos irmãos se converteram assistindo às pregações dele, né? Como o irmão ali falou, né? Ele é fruto desse trabalho, né? O irmão, você lembra de qual ano que foi? 77. Tá vendo? 77 tinha ainda 20 anos quando nasci, nem era nascido. Mas muitos irmãos mais antigos devem conhecer este trabalho através do irmão José Boixapinto, né, que ficou mais famoso, mais conhecido entre as casas de oração, dando estudo sobre este material. Né? Em 1880 ele passou na minha região, Divisória, e ele falou sobre, eu já era convertido de pouco, e ele falou 1980. 1980. Cuja igreja está fazendo 106 anos agora, dia 24 de junho. É, rapaz, é tempo, hein? Está chegando quase aos 120 do limite, hein? Parece que o irmão Darcy Boixá também. Irmão Darcy Boixá. Tem mais outros irmãos, né? A gente está citando esses dois. Eu, particularmente, não conheci os dois, né? Eu acho que morreram antes de eu nascer. Mas eu estou citando porque talvez tenha alguns irmãos que conheçam eles, né? Porque realmente eu já vi vários testemunhos de pessoas falando que se converteram através da exposição desse mapa, e também que ele rodava, né, na cidade, São Paulo, diversos diversos estados, levando o estudo desse mapa, certo? Mas então, fala, Guilherme, o que tem isso aí? O que mostra? O que ilustra esse mapa? O que tem de utilidade para mim? O que eu posso aprender com ele? Qual serventia tem de eu ter acesso a um material desse? Então, irmãos, como eu disse, este mapa aqui ele é interessante, pois ele traz ilustrado aqui algumas coisas que nos é citado na Bíblia. Como aqui, né, ocupando o grande espaço desse mapa, nós temos aqui essa estátua que está citada ali em Daniel capítulo 2. Né? Foi um sonho que teve Nabucodonosor, e Daniel ele decifra, ele adivinha, ele revela não somente o sonho, mas também a sua interpretação. Eu, na minha infância, como lá na igreja tem um quadro desse lá no segundo piso, eu ficava olhando para esse mapa, não entendia nada, mas eu conseguia perceber esse homem estranho ali com os pés esticados, né? Aquilo parecia uma coisa muito estranha para mim, mas agora eu pude compreender, né, o que significava isso. Aqui também tem outras diversas ilustrações, como as ilustrações que eram citadas ali no livro de Apocalipse referente à grande tribulação, né? Se a gente for aproximar aqui, depois os irmãos podem estar vendo mais perto. Aqui a gente tem no livro de Apocalipse, ele ilustrando aqui os 4 cavalos, né, que são o início do Apocalipse, né, a abertura dos selos. Tem os 4 cavaleiros, né? Temos aqui também a estrela que desce do céu com a chave na mão, abrindo o poço do abismo, libertando Satanás, libertando demônios, que por 5 meses, durante a grande tribulação, irá atormentar o pessoal. Então tem muita coisa que é descrito no Apocalipse, e aqui tem a ilustração, que facilita a gente a compreender as Sagradas Escrituras, né? Mas como eu disse, esse mapa não fala também só do futuro, ele fala também do passado. Aqui tem a cruz de Cristo, a cruz do Calvário, onde Cristo derramou o seu sangue para nos salvar, para nos remir. Aqui para trás a gente tem as dispensações, nós temos desde a criação do mundo, né? Falando aqui também, contando um pouco a história de Satanás, né? Temos o jardim do Éden com Adão e Eva, temos Caim e Abel, o dilúvio, a arca de Noé, Abraão, e tem tudo aqui ilustrado de forma que a gente consiga interligar as passagens bíblicas, toda a palavra de Deus, a um texto, algo visual que nos auxilia a crescer no conhecimento do nosso Senhor Jesus. Então, eu estava aqui, né, da outra vez que eu vim com meu pai, da primeira vez eu apresentei, né, esse projeto, né, falei que estava fazendo um projeto nesse sentido. Os irmãos que quiserem ter acesso a esses mapas de forma visual, de forma virtual, né, no seu celular, no seu computador, ou para fazer uma impressão, né, você pode depois pegar meu número com o Hermelindo ou com o Orival, né, que eles têm o link de acesso, e vocês vão ter acesso a todas as versões de atualizações que fizemos, incluindo esse que finalizamos agora, né, que é o mais atual. Aqui neste mapa aqui eu já consegui atualizar todas as ilustrações, desde aqui Deus no seu eterno passado até a eternidade futura, né, tudo que está atualizado neste mapa. E vocês vão comparar e ver que as figuras, as ilustrações usadas aqui nos facilita mais ainda a compreender as Sagradas Escrituras, né? Então, para nós começarmos, Deus, no seu eterno passado, planeja para si uma criação. Deus, no eterno passado,
planeja para si com a criação. E nessa criação, antes de ele começar a iniciar criando o mundo em 6 dias, ele cria os anjos, os exércitos celestes, com o poder da tua palavra. Esses anjos, ele criou todos de uma vez só. E como lá em Mateus 22:30, quando os discípulos estão interrogando ao Senhor Jesus, perguntando, lá no céu, como é que a gente vai ser? A gente vai casar? Vivendo tanto tempo com a esposa, e lá a gente vai ter que ficar a eternidade com a nossa esposa, né? E para a felicidade deles, Deus, Jesus fala que no céu a gente não casa nem está em casamento, né? Seremos como os anjos. Então, os anjos não procriam. Então, todos os anjos que o Senhor criou ali antes de fazer o mundo, eles existem até hoje. Mas juntamente com esses anjos, ele cria um anjo que nós conhecemos hoje por Satanás. Deus criou esse anjo, querubim ungido que cobre, querubim ungido, um anjo de luz. E eu quero ver se os irmãos estão manejando bem a palavra da verdade. E eu pergunto para vocês, né? Já vou começar perguntando, eu quero alguém corajoso, alguém que vai responder em alto e bom tom para que todos entendam. Se alguém com a intenção de defamar a palavra de Deus chegasse para vocês e perguntasse: se Deus é um ser tão bom, se Deus é um ser tão misericordioso como vocês dizem, como pode ele ter criado alguém tão perverso como Satanás? Quem poderia responder essa pergunta? Quem poderia responder? Se Deus é um ser tão bom, como ele criou um ser tão perverso e maligno como Satanás? Tem algum corajoso aí? Acho que antes ele não tinha isso, essa maldade do coração. A maldade veio quando ele começou a querer ser igual a Deus. Aí é quando complicou para ele. Perfeitamente. Eu até eu falo sempre que ele devia ser um sindicalista, que ele deixou para a terça parte dos anos. Ser sindicalista. Então, nosso irmão César aqui, respondendo essa pergunta, que às vezes possa parecer difícil para nós, né? Por que Deus criou Satanás, um ser tão maligno? A resposta é que Deus não o criou maligno. Deus não o criou maligno. Deus o criou perfeito. E isso está escrito na palavra de Deus. E se a pessoa te perguntar assim, então aonde que está escrito? Me mostra aí. Porque se a gente tirou da nossa cabeça, não vale nada. Então a gente vai lá para Ezequiel, capítulo 28, que vamos ler essa passagem que fala sobre Satanás e a sua perfeição inicial e a sua queda. Os irmãos podem estar abrindo as suas Bíblias, no capítulo 28 de Ezequiel. Ezequiel 28, versículo 14 e 15, que eu vou ler. Só para dar uma breve explicação, na Bíblia nós temos pouca descrição falando sobre Satanás. São poucas. Mas no livro de Ezequiel, capítulo 28, e também Isaías 14, ali quando o Senhor está lançando uma profecia contra o rei de Tiro e outro contra o rei de Sidom, ele fala algumas coisas ali que a gente vê que não era... Poderia ser primeiramente para aqueles reis terrenos, mas também ele se referia a esse ser, a esse anjo, que é o nosso adversário, Satanás. E ali em Ezequiel capítulo 28, de versículo 14, ele fala assim: tu eras querubim, ungido para cobrir, e te estabeleci. No monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas ou brilhantes, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Então nós vemos que o Senhor é um Deus perfeito, a sua criação ela é perfeita, Ele criou todos os anjos perfeitos, criou também Satanás perfeito, mas ele no seu coração desejou subir ao mais alto das nuvens e se fazer semelhante ao Altíssimo. Então ele foi deposto do seu cargo e se tornou esse ser que hoje conhecemos por Satanás. Satanás também tem a sua origem no grego, no hebraico, que significa adversário, advogado de acusação. E ele bem faz isso, vemos lá em Jó capítulo 2, quando ele chega perante ao Senhor e acusa e faz acusações contra o Jó, né? Então essa é a sua função. O Senhor cria Satanás naquele tempo, antes de criar a terra,
E aqui neste mapa, plano divino através do século, nos é apresentada uma teoria, que nem todos concordam com ela, uma teoria que entre o versículo 1 do capítulo 1 de Gênesis, no princípio criou Deus céus e terra, entre o versículo 1 e o versículo 2 de Gênesis, há um período de tempo indeterminado, onde o Senhor primeiro ele cria essa terra e depois ele coloca ali os seres angelicais, o próprio Satanás para habitar, tanto que Isaías 14 fala que ele estava no jardim de Deus, no jardim do Éden, é um Éden que não era esse jardim, e essa teoria nos diz que tem um tempo indeterminado entre o capítulo 1, versículo 1 de Gênesis, e o versículo 2, né? No princípio criou Deus os céus e a terra, né? Vamos abrir lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Que diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Está vendo? No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Pegando outros versículos, tendo por vista que a Bíblia não é de particular interpretação, não podemos interpretar versículos isoladamente, no livro de Isaías, no capítulo de 45, 48, versículo 15, nos é dito que o Senhor não criou a terra para que ficasse um caos, ou para ficar vazia, não criou a terra vazia. Então a interpretação que temos, não somente com essa passagem de Isaías, mas com outra, é que nesse período de tempo o Senhor ele fez uma criação original, onde terra mineral, pois diz ali em Ezequiel 28 que Satanás andava no brilho das pedras afogueadas. Então ali com a rebelião de Satanás, ele carrega consigo um terço dos anjos. Então o Senhor lança um juízo e essa criação original ela é destruída e fica sem forma e vazia, ao ponto de no versículo 2 de Gênesis falar que ela era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Esse é o versículo 2 de Gênesis. E depois desse caos, o Senhor Deus ele vai criar o ser humano. Então ele tem que reformar essa terra. E em 6 dias ele vai reformar essa terra. Então essa é uma teoria chamada teoria da lacuna, ou teoria do gap, que nem todos os irmãos entendem dessa forma, mas nos é apresentada nesse mapa plano divino. Então a ideia aqui é que o Senhor no seu eterno passado, o Senhor Deus quando ele estava no seu eterno passado, antes de criar isso tudo, ele vai abrir um parêntese na sua eternidade, e assim ele planeja criar para si o ser humano. Desde a fundação do mundo, ele já sabia que Cristo haveria de morrer. Antes de criar o ser humano, ele já sabia que o ser humano iria pecar, e iria ter que enviar o seu único filho para salvar, redimir essa humanidade. Então aqui no seu eterno passado, está escrito que Deus ele planeja o reino milenar. Lá em Mateus 25, julgamento das nações, ele fala: vinde benditos do meu Pai, possui agora por herança o reino que está vos preparado desde a fundação do mundo. Então nós vemos que o Senhor Deus, um ser extraordinário que nós não compreendemos, ele é onisciente, conhece tudo. Para ele é como se fosse o presente. Ele conhece o passado, conhece o presente, conhece o futuro. Ele habita fora do tempo, ele é eterno, é sempre eterno. Então é lógico que ele já sabia, já conhece tudo que vai acontecer, todas as pessoas que iriam crer no nome do seu Filho. Então ele já planeja o seu reino, planeja também a Cristo para redimir o pecador. Ele cria as hostes angelicais e também começa a dar início a esse seu plano, o plano divino através do século, um plano para a humanidade, em que ele deseja que todas as eras o ser humano chegue ao conhecimento da sua salvação, do seu amor. Jesus Cristo, a qual ele mesmo se humilhou, se fez homem, tomando forma dessa criatura tão simples e frágil que somos nós, para que, como homem, vencesse o pecado e morresse em morte de cruz para nos salvar. Então, aqui eu queria fazer uma breve comparação entre a atitude de Satanás e a atitude de Jesus, né? Uma breve comparação de Satanás e Jesus. Satanás, né, em Isaías 14, 12, 15, que eu vou ler rapidamente, os irmãos não precisam estar abrindo, mas olha a atitude de Satanás.
E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, da banda dos lados do norte, subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo, serás levado ao inferno, ao mais profundo do abismo. Isso está em Isaías 14. Agora, a atitude de Cristo, que lá em Efésios 4:9, também Filipenses fala assim: ora, ele subiu, que é senão que também antes tinha descido as partes mais baixas da terra. Aquele que dos céus, aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Satanás, enquanto ele quis subir acima das estrelas de Deus, exaltar o seu trono, semelhante ao se fazer semelhante ao Altíssimo, Jesus voluntariamente desceu às partes mais baixas da terra e Deus o exaltou soberanamente, lhe dando um nome que era acima de todo nome. Que maravilha, que magnífico nós vemos o amor de Deus para a sua humanidade, para a sua criação. Que diferença de atitude. É interessante que o nome Lúcifer, que muitos conhecem, na verdade é uma má tradução de uma passagem que fala que ele era portador de luz, anjo de luz, estrela da manhã. Estrela da manhã também é usado para Cristo. Em Isaías a gente vê isso. Satanás, antes da sua queda, ele era chamado também de estrela da manhã, mas ele se tornou Satanás, nosso adversário. Diabolos, também que vem do grego diabo, também significa adversário, acusador, e ele foi deposto do seu trono. Então ele foi lançado na terra, que ficou caótica, e não se achou local para ele. Então hoje ele está nem nos céus, nem na terra, nem no inferno. Ele está nos ares, no segundo céu. Ele se tornou o príncipe dos poderes do ar, príncipe das potestades do ar. Você está falando sobre Lúcifer, a gente vê ele já tentando usurpar a posição do Senhor Jesus. Isso mesmo. E na mesma coisa que ele caiu, ele também tentou. Na mesma coisa que ele caiu no orgulho, na soberba de querer ser maior que Deus, semelhante a Deus, ele tentou a Adão e Eva, E também depois ele tentou com Jesus. Mas ele esbarrou nessa divindade, que Jesus, ele mesmo, caminhou para a cruz, para nos redimir. Então aqui, no início, como eu falei, o Senhor, depois dessa terra destruída, a destruição da terra, ela ficou caótica, sem forma e vazia. Então o Senhor, em 6 dias, ele faz a sua criação. No primeiro dia ele falou: haja luz, e houve luz. Depois ele vai fazer o firmamento. No terceiro dia ele cria a terra seca e a vegetação. No quarto dia ele cria a luz solar, põe o sol para governar o dia e a lua para governar a noite, Depois no quinto dia ele cria os peixes e as aves, e no sexto dia ele faz a coroa da criação, o ser humano e os animais terrestres. O ser humano, ele é um ponto que Jesus é aquele por quem Jesus queria se dedicar, queria se fazer mais bem feito. Os anjos ele criou de uma só vez, com o poder da sua palavra. Mas o ser humano, na descrição que temos ali em Gênesis, dá a entender que ele desceu, formou o homem do pó da terra, se dedicou. E o homem era para ser a principal da sua criação, como é. Mas hoje a chamada falsa ciência nos diz que nós somos animais irracionais, que evoluímos, mas nós vemos que desde o início o Senhor já tinha planos para nós. E é lá em Jó capítulo 42, versículo 2, que ele fala que os planos de Deus jamais serão frustrados. Deus ele tinha um plano para a sua humanidade. Então aqui no início, Jardim do Éden, uma coisa também que eu quero explicar para vocês é o que é uma dispensação. Aqui a gente está falando sobre dispensações. Eu falei que o Senhor, na sua eternidade, ele planejou tudo isso. E nesse plano, ele dividiu em 7 partes, 7 períodos de tempo, 7 eras ou 7 dispensações. Então uma dispensação nada mais é do que um período de tempo em que o Senhor vai se revelar ao humano, dar a ele dever. O ser humano, ele quebrando aquele dever, não conseguindo cumprir, o Senhor traz o juízo, encerrando uma dispensação e iniciando outra.
Então, eu sei que os irmãos aqui devem conhecer bem. Eu pergunto para vocês: qual que é a primeira dispensação? Inocência. A segunda dispensação? Não vale ler ali não, tá? Não pode ler aqui não. Qual a terceira dispensação? Governo humano. A quarta dispensação? Patriarcal ou promessa, né? A quinta dispensação? A lei. A sexta, a atual dispensação? A graça ou dispensação da igreja. A sétima, a última dispensação? O milênio. Então nós vemos que Deus tem um plano, e esse plano ele dividiu em 7 partes. Em cada dessas partes ele vai se revelar ao homem, dá um dever, dá um sinal, dá uma promessa, o homem não cumpre, ele traz juízo, encerrando uma dispensação e iniciando outra dispensação. Então, como os irmãos já bem disseram, a primeira dispensação ela é chamada de inocência, que compreende desde a criação do ser humano até a saída do homem do jardim do Éden, né? Essa primeira dispensação. Nós não sabemos quanto tempo durou para o homem ser criado até ele sair, ser expulso do jardim, mas nós vemos que a criação de Deus ela é perfeita. Ele criou os anjos perfeitos, criou também o ser humano perfeito. Mas para a criatura ser perfeita, ela tem que ter a possibilidade de errar, ela tem que ter o livre-arbítrio. Porque se ela fosse criada de uma forma que não pudesse errar, né, alguém poderia pensar: ué, mas Deus ele não sabia como ia pecar, por que ele permitiu criar então um homem que tem a capacidade de errar? Porque ele não criou um homem perfeito, sem ele ter a possibilidade de errar. Mas se Deus criasse um homem assim, então ele não seria um homem, seria um robô. E Deus ele quer para si uma verdadeira adoração. Ele deu ali no jardim do Éden a capacidade de escolher entre o bem e o mal. Então ele coloca ali 2 escolhas: a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Em cada dispensação ela tem características. Alguns vão assinalar 4 em cada dispensação, outros vão assinalar 5. Eu às vezes gosto de trabalhar com 3 de uma forma mais resumida, mais rápida, mais direta, de forma que facilite o nosso entendimento. Mas cada dispensação ela tem um dever, ela tem um sinal, ela tem uma desobediência, porque a humanidade sempre desobedece, nunca consegue cumprir. Ela tem também dever, sinal, desobediência, promessa e por fim o juízo. E se eu pergunto para vocês aqui, os mais inteligentes, qual que foi o dever, a exigência na dispensação da inocência, jardim do Éden? Lavrar e guardar, mas ele falou algo que eles não poderiam fazer: comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Então esse é o dever dessa dispensação. E também ele dá um sinal para Adão, para mostrar que aquele que exige, ele tem direito de exigir. Ele deu um sinal para Adão, porque Adão não viu o mundo sendo criado, ele foi criado no 6º dia, no 7º Deus já descansou. Então Deus mostra um sinal para Adão, e o sinal é a criação da mulher, da sua companheira, da sua ajudadora, da sua auxiliar, da sua lateral. O Senhor faz a primeira cirurgia, colocando o homem para dormir, e da sua lateral, fazendo uma esposa para ele. Ali nós já vemos também uma semelhança, figuras que apontam para Cristo, que também o Senhor, a sua lateral foi transpassada, foi furada, e saiu vinho e água. E hoje nós temos a igreja, vinho e sangue, sangue e água, olha só, bebi tudo quanto é tipo de coisa. Então, olha que semelhança, lateral do homem, da sua costela, do Adão, foi criado Eva, e o Senhor também foi furado. E depois do Pentecostes, depois da morte de Cristo, também é criado a igreja, a noiva do Cordeiro. Assim como em Adão nós temos o primeiro homem, cabeça de raça pecaminosa, porque pelo Adão entrou o pecado. Em Jesus nós temos a cabeça de uma raça, ele é as primícias daqueles que habitam em corpos glorificados. Ele é a primícia, ele foi o primeiro que ressuscitou em um corpo físico e que hoje está à destra do Pai e intercede por nós. Adão, que era a figura de Cristo em muitas outras coisas,
depois nós vamos ver mais essas figuras do passado que aponta para Cristo, que aponta para o remédio do pecado que haveria de vir, né? Em todas as dispensações nós conseguimos enxergar o Senhor Jesus. Depois da criação do ser humano, o Senhor dá o dever para ele não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E então Eva, sendo enganada, comete aquele pecado, comete um deslize, que ela é enganada por Satanás, né? Satanás, que estava ali em forma de serpente. Em Apocalipse nós vemos que Satanás fala que ele era a antiga serpente, o dragão, né? Então ela é enganada, e uma coisa que é estranha é que como uma pessoa poderia dar ouvidos para uma cobra falante, né? Às vezes a gente não percebe isso. Eva estava dando ouvido, mas uma cobra começou a falar com ela, e ela começou a falar com a cobra normalmente. E nós vemos, quando a proposta é boa, nós esmagamos a nossa própria consciência. Quando o mundo nos oferece coisas perversas, malignas, que para nós, para a nossa carne é boa, é vantajosa, nós desconsideramos tudo. Desconsideramos a palavra de Deus, desconsideramos o que o Senhor falou para nós, então aceitamos a oferta do diabo. Então Eva, ela cai, come o fruto, depois pega e dá também ao seu marido, a Adão, e os dois pecaram. E quando Deus deu essa ordenança, fala que no dia que eles comessem desse fruto, certamente eles morreriam. Então ali eles morrem espiritualmente. Hoje, todo homem que nasce e vem ao mundo, ele herda esse DNA corrompido pelo pecado. E todos nós necessitamos de um dia confessar a Cristo como Salvador, para redimir, para limpar, para resolver o problema desse DNA corrompido que herdamos de Adão, os nossos primeiros pais. Então aqui, após o homem cair, após o homem pecar, coloquei aqui para nós que Eva, sendo enganada pela serpente, tomou do fruto e comeu. Depois também deu ao seu marido. Então, nessa primeira experiência com a humanidade, eles falham miseravelmente. Então eu pergunto para vocês, a gente sabe que através deles entrou o pecado no mundo. Pergunto para vocês, Adão e Eva foram salvos? Sim. Todo mundo responde. Quem acha que é sim ou quem acha que não? Responde em voz alta. Todo mundo, 1, 2, 3 e... Sim. Sim. Tem alguém que tem dúvidas quanto se eles são salvos ou não? Pois então, na palavra de Deus nos deixa claro ali nos primeiros livros da Bíblia, quando conta a história deles, que eles foram salvos. Mas vemos depois, tendo como visão, tendo como luz para isso, Salmos 85:10, nós pegamos e fazemos um teste para ver se eles passaram por este teste. Se eles passaram, então foram salvos. Se eles não passaram, não foram salvos. Salmos 85, de verso 10, ele fala que a misericórdia e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram. O Senhor Deus, após eles terem pecado, usou de misericórdia para com eles, procurando ele e perguntando: onde vocês estão? Onde você está? Deus pergunta. E quando eles respondem com a verdade ou com a mentira? Vamos abrir lá, Gênesis capítulo 3, versículo 8. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e a sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão, e disse: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu. E escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estava nu? Deus perguntou para ele: quem te mostrou que estava nu? E ele faz outra pergunta também: comeste tu da árvore que eu te ordenei que não comesses? E Adão responde ele com a verdade ou com a mentira? Verdade. Responde com a verdade. Adão respondeu com a verdade. Então disse a Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi.
Então o Senhor Deus disse à mulher: por que fizeste isso? E a mulher responde com a verdade ou com a mentira? Verdade. Com a verdade. A mulher também responde com a verdade. A serpente me enganou e eu comi. Então eles responderam com a verdade. A misericórdia de Deus se encontra com a verdade do homem. Então a justiça e a paz, a justiça do Senhor que precisa ser saciada, porque quando falamos que Deus ele é bom, mas ele é justo, ele é justo porque ele precisa cobrar o pecado, ele não pode tomar o pecador por inocente, mas ele é bom quando ele dá uma solução para o pecado. Então a misericórdia e a verdade se encontram, a justiça e a paz se beijaram. Todo ser humano ele precisa passar por isso. Todo ser humano ele precisa confessar com a sua boca e crer com o seu coração para obter a salvação. Arrependimento, coisa que nas igrejas muitas das vezes não é falado. As igrejas em tempo atual estão mais preocupadas em agregar membros do que pregar o arrependimento, que o homem precisa se arrepender, pois sem arrependimento é impossível chegar ao céu, chegar a Deus. Jesus ele é o único caminho, não há outro nome que foi dado para que fizesse essa ponte entre nós pecadores a Deus. Ele através do seu sangue nos purifica e nos reconcilia com Deus. Então depois de Adão e Eva, à luz de Salmos 85, 10, vemos que eles foram salvos. Depois eles vão sair do jardim, vão ser expulsos. O Senhor, com grande misericórdia, vai expulsá-los e não permitir que eles comessem do fruto da vida, para que, se eles tomassem do fruto e comessem, eles viveriam eternamente no corpo corrompido. Então o Senhor faz mais um ato de misericórdia e expulsa eles do jardim, encerrando então a dispensação da inocência e começando a dispensação da consciência. Todo ser humano, ele quando nasce, a criança, nós não sabemos com que idade ele passa da parte da inocência para a que ele é consciente que já pode tomar essa decisão de salvação. Não sabemos. Mas a palavra de Deus nos orienta para instruir o menino no caminho, para que ele chegue velho e não se desvie desse caminho. Mais ou menos isso que a palavra de Deus, o provérbio diz. Então, tudo o que a gente fala para a nossa criança, para nossos filhos, para os nossos meninos, no tempo da sua inocência, depois o Senhor vai achar proveito na época da consciência, no período que ele é consciente, na idade que ele é consciente. Então, aqui nessa dispensação da consciência, Adão e Eva tiveram o seu filho primogênito, Caim, e também teve Abel, seu segundo filho. Então, depois que ele tem os seus filhos, em Gênesis capítulo 4, versículo 3, vai falar, vou ler aqui, vocês não precisam abrir. E aconteceu que ao cabo de dias, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor, e Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. Atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e a sua oferta não atentou. Os dois provavelmente na sua infância foram instruídos, mostrado que no jardim do Éden, quando o homem pecou, eles se cobriram com folhas de figueira, fizeram para si aventais. O Senhor, ele sacrifica um animal, derrama o sangue manchando as ervas verdejantes do jardim para cobrir então a nudez do homem. Ali também que é uma figura também do sangue que foi derramado para cobrir a nossa nudez do pecado na cruz do Calvário. Então temos manto de justiça. Adão e Eva provavelmente ensinaram para os seus filhos que para haver, não daria para ter remissão sem derramamento de sangue. Então chegam os dois para apresentar ao Senhor ofertas. Abel traz para o Senhor das primícias dos seus rebanhos. Abel era um pastor de ovelhas, e Caim, que cultivava a terra, trouxe dos frutos da terra. Mas o Senhor Deus, ele se atenta para Abel e para a sua oferta, mas rejeita Caim. E eu pergunto para vocês, se Caim tivesse oferecido também como seu irmão das primícias dos primogênitos dos rebanhos, será que Caim seria aceito? A sua oferta seria aceita? O problema não estava na oferta de Caim, o
Houve lá no coração de Caim. Muito bem. Mesmo se Caim trocasse a sua oferta, ele não seria aceito por Deus. Lá em Hebreus capítulo 11, verso 4, ele vai lançar luz para nós nesse sentido, que fala que pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda falava. Então nós vemos que para Deus ele prefere obedecer do que sacrificar, não é o que Saul disse, não é que Samuel disse para Saul. Deus ele prefere um coração contrito do que sacrifícios. O problema não estava na sua oferta, primeiramente, estava no ofertante. O Senhor ele primeiro se atenta para o ofertante, primeiro se atentou Deus para Abel, para depois se atentar para a sua oferta. Então você que acha aí que está vivendo de uma forma boa, porque está dando todo o seu dinheiro, todo o seu esforço para a obra de Deus, mas está vivendo longe dele no seu coração, desejando e vivendo neste mundo, você está sendo reprovado por Deus. Porque primeiro você precisa limpar o seu coração, aceitando a Cristo como Salvador, para depois colocar a mão na sua obra. E é interessante que alguns jovens, quando para viver uma vida de promiscuidade, de desviando dos caminhos do Senhor, tatuagem, brinco, festa, bebida, eles vão falar assim: ah, mas Deus, o que importa é o coração. O que importa é o coração. Você já deve ter ouvido alguém falando isso. Para justificar o seu erro, eles falando que Deus só importa o coração. Mas não é isso. As duas coisas têm que estar alinhadas, tanto o coração como as atitudes. Porque como pode um pé de manga dar laranja? Como pode uma árvore dar outro fruto? Então tem que as duas coisas estar alinhadas, tanto o coração como também a oferta, como o seu modo de viver, como o seu trabalho, assim como não estava alinhado. E o Senhor usou de misericórdia também para Caim, após ele ser recusado? Usou ou não usou? Da mesma forma que o Senhor ele vai até o homem no jardim do Éden para lhe perguntar, ele também chega a Caim, usa de misericórdia para Caim também. A misericórdia, querendo se encontrar com a verdade. Mas será que isso aconteceu? Vamos abrir nossas Bíblias ainda? Gênesis capítulo 4. O Senhor usa duas vezes de misericórdia para Caim. Após Caim ser rejeitado, o Senhor chega para ele, né? Aqui no versículo 5, na parte B, fala assim: e irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim: por que tiraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Então aqui o Senhor vem avisando Caim, primeira misericórdia. Depois chega mais uma vez, depois que Caim ele vai, comete aquele erro de matar o seu irmão, né, pela inveja, pela ira, o Senhor mais uma vez chega para ele, dando a oportunidade de acerto. O Senhor sempre dá uma segunda chance. O Senhor mais uma vez procura a Caim, né? Está aqui no versículo 9. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele disse: não sei, sou eu o guardador do meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Então aqui o Senhor também usa de misericórdia para Caim. Cadê seu irmão? A misericórdia vindo de Deus. E ela se encontra com a verdade ou com a mentira? Com a mentira. Por acaso sou eu o guardador do meu irmão e eu sei lá onde está meu irmão? Sou eu o tutor do meu irmão? Caim responde com a mentira. Então, se a misericórdia e a mentira se encontraram, a justiça e a paz não se beijaram. O Senhor ele sempre dá uma segunda chance. Não há ninguém tão distante de Deus que não seja alcançado pela sua graça. Não há ninguém tão distante de Deus que não seja alcançado pelo sangue de Cristo. Aquele ladrão na cruz ali,
que ele reconhece a Cristo como seu Salvador, para ele estar naquela condenação, ele deveria ter feito coisas horríveis, terríveis. A condenação de cruz era pior naquela época. Para ele estar ali pendurado, ele deveria ter cometido coisas terríveis, talvez estrupado, roubado, matado. Mas ali ele compreende, Deus abriu seus olhos para ver que aquele que na mesma condição dele penava, sofria, era o seu Salvador. Ele vai bramar: Senhor, lembre-te de mim quando entrares no teu reino. E o Senhor responde para ele: não, você está longe demais da minha graça, você não merece a salvação. É isso que o Senhor responde para ele? O que o Senhor responde para ele? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então esse é o nosso Deus, justo, bondoso, que enviou o seu Filho para que fosse a ponte, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Hoje é o dia aceitável, hoje é o dia da salvação. Se você veio aqui e ainda não reconheceu, não pegou, não se agarrou a Cristo, não deu atenção para os seus sacrifícios, não deu atenção ou valor para aqueles cuspes que ele recebeu na cara, sua barba foi arrancada, debochando dele, colocaram uma capa vermelha e uma coroa de espinho na cabeça, lhe bateram fortemente na fronte com uma cana, com um pedaço de madeira, e muito ele sofreu, e ele não recuou, ele caminhou até a morte, e morte de cruz. E Moisés já falava que maldito fosse aquele que foi pendurado no madeiro, ele se fez maldição por nós. Na cruz, ele era mais indigno do que eu. Na cruz, Jesus, Deus, o ser perfeito, era mais indigno do que eu, porque ele carregava não só os meus pecados, mas o meu, o seu e de todos nós, estava sobre ele naquela cruz. E ali, em poucas horas de sofrimento, ele sofre a eternidade de condenação por nós. Ali na cruz, ele é o alvo do míssil da ira de Deus. O alvo do míssil da ira de Deus é condenado ali em Jesus Cristo na cruz. E através deles temos a salvação, através de Cristo, não é através de uma religião, não é através de igrejas, não é porque você é da casa de oração, não é porque você é da Assembleia, não é porque você é da Presbiteriana, da Batista, da Católica, que você vai ser salvo. A igreja nunca salvou, nunca salvará ninguém, apenas Cristo. Ele alcança todo homem, todo aquele que nele crê. E continuando então, vemos que Caim não se arrependeu, não confessou os seus pecados, não foi perdoado, saiu errante pelo mundo, e ele ainda fala que qualquer que encontrasse ele o mataria, mas o Senhor com misericórdia põe sobre ele um sinal. Mais na frente nós vemos a genealogia, as pessoas, a descendência de Caim, e vemos que a sua descendência produziu coisas magníficas aqui na terra. Naquele mapa ali não tem, mas no novo aqui já atualizado, eu já coloquei o nome dos seus descendentes de forma correta, e também coloquei o sétimo depois de Caim, que é Lameque. Ele teve 4 filhos, Naamã, Tubal, Caim, Jubal e Jabal, isso está citado lá em Gênesis, e vemos que esses filhos foram os pais que moravam em tendas, foram os que conseguiram grande conquista neste mundo. Um foi o pai dos tocadores de harpa, o outro foi o que manejou bem o cobre, e também Naamá, a sua filha, que na sua tradução do seu nome, a Bíblia não cita, mas se a gente for buscar a origem, a etimologia do nome de Naamá, filho de Lameque, no hebraico, nós vamos entender que Naamá significa prazer carnal. Então nós temos Caim, sua descendência, está escrito aqui, Enoque, Caim gerou Enoque, Irade, Meujael, Metusael, Lameque, e Lameque foi o primeiro que tomou para si 2 mulheres, Zilá e Ada, e Ada deu origem a Jubal, que foi o pai dos que tocam harpa, a música. Ada também, Lameque, através de Ada, Ada e Lameque deram origem também a Jubal, a Jabal, foi o pai de todos aqueles que moram em tendas, aquele que conseguiu se destacar no meio das construções, E nós temos também a sua outra mulher, sua outra esposa Zilá, que deu origem a Tubal Caim, que foi aquele que manuseou bem o cobre, se deu muito bem com isso, com ferro, com ferramentas. E temos também Naamá, prazer carnal, tudo que o homem quer: cidade, música, farra, prostituição.
prazer carnal, tudo que o homem quer, nós temos na descendência ímpia de Caim. Mas em contraste temos uma descendência boa que vai partir de Sete. Quando Abel é morto, então Sete também vai nascer e vai dar origem, vai continuar com a linhagem da promessa que outrora foi feita lá no Jardim do Éden, em Gênesis 3,15, que o Senhor fala que a cabeça da serpente seria esmagada. Da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Então ele dá continuidade através dessa linha que começou a buscar ao Senhor. Adão e Eva tiveram Sete, Enos, Cainã, vou ler no meu que está mais bem escrito: Sete, Enos, Cainã, Meujael, Jared e Enoque. Enoque, o sétimo depois de Adão, andou com Deus e Deus tomou para si. Duas linhagens, uma conquistou tudo de bom aqui na terra, e a outra, temos o sétimo depois de Adão, andou com Deus e ele não passou pela morte, foi trasladado. Neste mapa aqui novo que eu estou atualizando, né, já tem aqui a ilustração de Enoque trasladado. No antigo ali a gente também tem, está aqui, ó, Enoque trasladado, né? Aqui está a referência a Gênesis capítulo 5, verso 24, né, que fala que ele foi trasladado. E nós vemos que essas duas linhagens, uma ímpia e uma que buscava ao Senhor. Mais à frente eles vão se corromper em Gênesis capítulo 6, quando fala que os filhos de Deus viram a beleza dos filhos dos homens, então se juntaram. Então ali eles se corrompem e o Senhor vê a maldade, a corrupção na humanidade. Então, né, como estamos aqui na segunda dispensação, não cumpriram com o seu dever e o Senhor traz o juízo, que é o dilúvio. A segunda dispensação, a dispensação da consciência, o juízo dela, ela vai ser encerrada com o dilúvio. Ele vai achar graça aos olhos de Noé, escolhe Noé e a sua família para ser salvo, para se salvar através de uma arca. Um cientista cristão, Adalto Lourenço, ele diz que nos tempos antediluviano, naquele mundo antediluviano, havia mais ou menos em torno de 2 bilhões de pessoas. Chega nessa conta aí, e nós vemos que apenas 8 pessoas foram salvas: Noé, sua esposa, seus 3 filhos e suas 3 noras. Eu pergunto para vocês: Noé, ele não tinha irmãos? Eles não tinham primos, primas? Não tinham tios? Cadê? Onde foi parar todos eles? No fogo do inferno, nos mostrando que nós precisamos pregar, dedicar mais aos nossos filhos, ao nosso parente, ser luz em meio das trevas e cumprir esse id, que às vezes você não precisa ir nos confins da terra como Paulo, mas você pode falar, testemunhar para o seu vizinho. E ali, só 8 pessoas se salvaram no dilúvio, entrando então para a nova dispensação do governo humano, onde nós vamos ter mais figuras, mas a gente vai adiantar, né? Vamos correr aqui, não vamos se dedicar tanto nessas outras dispensações, mas aqui na dispensação do governo humano, a terceira dispensação, nós temos aqui um altar que Noé dedica ao Senhor quando sai da arca, que também mostrava, apontando para Cristo, né? Na dispensação da inocência, como já dizemos, Cristo é tipificado por aquele animal que é morto para cobrir a nudez do homem. Aqui na consciência, na segunda dispensação, Cristo também é tipificado, é simbolizado, é mostrado, apontado no sacrifício de Abel. Aqui na dispensação do governo humano, Cristo também ele é mostrado, tipificado, apontado no sacrifício de animais puros que a Noé faz quando sai da arca. Aqui também na dispensação patriarcal, nós temos Cristo ali na simbologia, tipificado ali também em Isaac, o filho da promessa, Abraão, que o Senhor Deus fez para ele promessas, decidiu criar dele um povo, o povo de Israel. Ele vai de muito velho, já não tinha filho, né, com sua esposa, com Sara. Então ele tem um filho chamado Isaac, e o Senhor chega um determinado momento que o Senhor vai fazer um teste para ele, um teste para a sua fé, e pede para ele pegar aquele filho, o seu único filho, aquele que ele muito amava, e levasse, sacrificasse aquele filho. E é falado que Isaac, ele mesmo levou a lenha, a faca
e ele foi submisso como Cristo foi submisso na cruz. Então, naquela cena ali de Abraão, nós temos duas figuras. Nós temos a submissão de Cristo em Isaac e temos a substituição daquele carneiro que apareceu, que substituiu ali o sacrifício de Isaac. Nós vemos que Deus ele queria passar para Abraão o mesmo sentimento que ele teria ao enviar seu único filho para morrer por nós e se fazer maldição na cruz do Calvário. Então aqui nós temos na dispensação patriarcal, depois de encerrado o governo humano. No governo humano, o dever deles era se espalhar pela face da terra, porque a população foi reduzida em apenas poucos habitantes, né? Noé e sua família. Então o Senhor vai dar alguns deveres a ele e fala: eu quero que vocês se espalhem, frutifiquem, sejam férteis e encham essa terra. Só que aí o ser humano, como sempre, não consegue cumprir esse dever e fazem para si a Torre de Babel, em que o objetivo era que eles não fossem espalhados pela face da terra, contrariando ao Senhor. Então o Senhor vem com o juízo, fazendo a confusão de línguas, encerrando a dispensação da consciência do governo humano e iniciando a dispensação patriarcal, aonde ele vai chamar Abraão, como já disse, vai fazer para si um povo, Abraão, Isaac e Jacó, né? Jacó vai morar no Egito, né? Depois de José estar lá, então eles se procriam ali no Egito, aonde depois o Senhor com mão forte vai tirar o seu povo de Israel do Egito, através do Mar Vermelho, e na Península do Sinai recebendo a lei, então indo para a terra que o Senhor tinha ordenado eles para que habitassem, Canaã. Mas o interessante que eu falei aqui desde o início é que o Senhor quer mostrar todas essas dispensações, esses desdobramentos no tempo que o Senhor planejou para nós. Ele quer mostrar que o homem, se só, não consegue alcançar a Cristo, porque em todas essas eras aqui, o Senhor trabalhando de forma progressiva, sempre revelando mais ao homem, sempre o homem não vai conseguir cumprir. Aqui na inocência, talvez o homem, Adão e Eva, poderiam falar: mas a gente era inocente, não tínhamos uma consciência que nos ajudasse, nos auxiliasse a ver que aquilo era um erro de tomar do fruto. Então o Senhor vai lá, dá uma consciência que através da sua mente, do seu coração, ele deveria buscar a Deus. Mas essa experiência, mais uma vez, é frustrada. Tem aqueles que falam: eu vou seguir o nosso coração, vamos seguir o nosso coração. A experiência já foi feita na consciência e deu errado mais uma vez. Então o homem fala assim: a gente tem uma consciência, mas por que você não faz para nós um governo, que às vezes por várias pessoas se juntando, a gente não consegue buscar a Deus? E mais uma vez, não consegue buscar a Deus. Então o Senhor, na dispensação patriarcal, ele fala assim: então tá bom, eu vou escolher para mim um povo, eu vou gerar um povo a partir de Abraão. Chamou Abraão, gerou o povo de Israel, vou me revelar a ele, mostrar a ele muitos sinais na saída deles para o Egito. Mas mesmo assim, a gente vê quão rebelde foi o ser humano, mesmo vendo sinais das mãos de Deus. Então na lei aqui, talvez aqui o ser humano que vivesse na era patriarcal falasse: você deu uma consciência, você deu para nós um governo, mas o Senhor apareceu para nós, nos mostrando sinais, mas por que você não dá uma lista de regras, o que a gente deve fazer, o que não deve fazer? Então o Senhor dá a eles a lei, que tem descrito ali muitas coisas, 613 preceitos que nos é mostrado, mostrando o que fazer até se um boi matasse um servo. Está escrito ali na lei, né, que Moisés trouxe. Então, mais uma vez, mesmo o ser humano tem uma lista para saber o que era certo e errado, ele não consegue, ele é reprovado, mais uma vez. Então aqui, na dispensação da graça, nós crentes somos selados com o Espírito Santo e temos a pessoa de Deus morando dentro de nós, né? Nós éramos inocentes, passamos a ter uma consciência, não conseguimos, passamos a se reunir como um governo, não conseguimos mutuamente buscar a Deus. O Senhor fez para ele um povo, fez para ele sinais, não conseguimos buscar a Deus, não conseguimos deixar de pecar. O Senhor deu uma lista de regras, nós não conseguimos, e agora aqui nós temos a pessoa de Deus, o Espírito Santo habitando em cada crente, e mesmo assim não conseguimos deixar de pecar. Enquanto vivemos nessa carne corrompida, destruída pelo pecado, continuaremos pecando. E aqui na dispensação do milênio, o Senhor vai mostrando para o homem, sempre progredindo. O Senhor não só vai ter uma lista de coisas, não só o homem vai ter consciência, não só vai ter um governo,
milenar, não só ele vai ter o seu povo, não só ele vai ter uma lista de regras, não só ele vai habitar, ele vai estar no meio de nós, fisicamente, reinando como rei lá de Jerusalém. E mesmo assim, o ser humano, ainda no final, desfrutando de um reino de paz, um reino próspero, de prosperidade, ele ainda vai rejeitar, vai se juntar, vai ser enganado por Satanás e vai se rebelar contra o rei Jesus, que estará reinando ali fisicamente. Porque hoje você pode pensar assim: mas por que Deus não faz uma coisa extraordinária? Ele desce aqui em forma de homem, sei lá, manda uns anjos voando aí, para aí todo mundo vai acreditar que Ele é Deus. Por que Ele não faz os sinais e maravilhas para que o meu vizinho, que não entende, não acredita no que eu falo? Porque a gente crê pela fé, eles não enxergam nada, então não conseguem crer. Porque o Senhor não faz uma maravilha para que todos acreditem nele? E nós vemos que essas experiências já foram feitas. E vemos que até ainda no futuro, na grande tribulação, quando o Senhor derramar suas taças de ira, as pessoas que estarão sofrendo, pedras de 30 quilos caindo sobre elas, coisas terríveis, chagas, úlceras acontecendo, eles não vão glorificar o nome de Deus e ainda vão blasfemar contra Ele. Então o ser humano, em qualquer situação, o ser humano não tem capacidade de se redimir perante Deus com seus próprios esforços. E por isso nós temos a cruz do Calvário, que, como já dizemos, é o remédio, é a solução para esse pecado. Porque o Senhor é um Deus bom, é justo. Não pense que é por você fazer boas obras, praticar coisas boas, que quando você morrer o Senhor vai pesar na balança. Vamos ver aqui o que ele fez de bom, o que ele foi de ruim, vamos ver se ele fez mais coisa boa, então ele vai para o céu, se fez mais ruim ele vai para o inferno. Não é assim que funciona. Todo ser humano, não há ninguém que busca Deus, não há nenhum só. Todos nós extraviados, estamos virados de costas para Deus e nos fizemos inúteis. Não há nenhum só, não há justo. Se houvesse alguém que justo, que através dos seus próprios esforços conseguisse cumprir toda a lei, ser perfeito e ser salvo, não precisaria dele ter enviado o seu próprio filho para ser humilhado, para ser cuspido, para subir ali naquela cruz dolorosa, foi furado ao seu lado, que às vezes sem conseguir respirar, sofrendo ali naquela cruz. Ele não precisaria ter enviado Cristo se ele visse que na humanidade haveria alguém que pudesse cumprir todas essas coisas. Então Cristo, ele veio para isso. E ainda há pessoas que botam todas as suas esperanças, sua confiança numa religião errada, numa religião que não tem poder nenhum, achando que ele serviu a vida toda, foi devoto, o Senhor ainda vai dar alguma coisa para ele quando ele morrer. Não é assim que funciona. Não é isso que a palavra de Deus nos mostra. A Bíblia exige o arrependimento do homem. A salvação, ela é de graça para nós, mas custou um preço muito grande para Deus. De graça para mim e você, mas custou um preço terrível ali na cruz. Até a embeber o sangue de Cristo. Um sangue precioso, puro, foi derramado ali naquela cruz. Um sangue puro. Então você que bota sua esperança na religião, quando chegar lá depois, quando você morrer, partir desse mundo, vai ter uma surpresa. Você que coloca a esperança na sua religião, vai ter uma surpresa. Vai ver que todo aquele tempo de dedicação não valeu de nada para a sua remissão, porque boas obras não salvam ninguém. E é isso que diz lá em Efésios, capítulo 1, verso 8, e a gente vai ler rapidinho. Peço a todos que abram suas Bíblias. Efésios 2, verso 8. Você pode pensar assim: mas eu achava mesmo que era eu servindo a Deus numa igreja, esquentando o banco todo domingo, que eu ia ser salvo, eu estava me sacrificando para ir na igreja, dando dinheiro, dando dízimos, pagando isso, pagando aquilo, me oferecendo, me sacrificando. E por que Deus ainda vai me condenar se eu vivi a vida toda deixando de praticar prazeres nesse mundo, deixando de fazer coisas erradas? Por que Deus vai me condenar ainda? Porque eu não mereço a salvação? É porque o Senhor aqui, ele fala que porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que não se glorie. Deu 10 também. Não vem das obras, para que ninguém se glorie.
A salvação, a remissão do pecador para com Deus, a salvação está baseada em uma única obra, que já foi feita, já foi concluída, e você basta acreditar e acessar ela, a obra da morte de Jesus Cristo no Calvário. Mas talvez a gente falando que salvação é de graça, é fácil assim, só aceitar Cristo, tá bom então. Então vou aceitar Cristo e vou viver minha vida toda em promiscuidade, vou aceitar Cristo, está salvo, a gente é salvo pelas obras de Cristo, não pelas minhas obras, então eu vou aceitar Cristo, estou salvo, vou viver da minha vida da forma que eu quiser, da maneira que eu quiser, e assim eu vou estar salvo mesmo. Se você pensa assim, meu amigo, eu acho que você não aceitou a Cristo verdadeiramente. As boas obras, elas não têm a função, a finalidade de salvação, mas elas têm a finalidade de testemunhar, de mostrar que nosso coração já foi limpo, já foi alcançado pelo sacrifício de Cristo. No versículo 10, ele fala a importância dessas boas obras. No versículo 10 fala assim: porque somos feitura sua, criadas em Cristo Jesus, para o quê? Criadas em Cristo Jesus para as boas obras. Então as boas obras têm muita utilidade, devemos nos empenhar nela, não para obter a salvação, que como nós já dizemos, não há ninguém que consegue ser salvo através das obras, não para obter a salvação, mas sim porque o Senhor nos preparou para andar nela. Então você, às vezes jovem, às vezes já de idade, tem esse pensamento: não, o Senhor nos salvou, né? Uma vez salvo para sempre, então eu vou viver minha vida pecando. Mas o Senhor não parou por aí. Ele fala que nós somos criados para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Então nós crentes, você tem essa consciência, você tem a esperança, você entende que você aceitou Cristo como Salvador, você entende que você tem a sua salvação garantida, e você ainda pensa que pode fazer qualquer coisa, fique sabendo que o Senhor preparou essas boas obras, esse caminho para que andássemos nela. Então aqui, o pessoal está com fome, Melina? Já? Ainda não? Já deram aviso? Está pronto? Então vamos encerrar. Então, irmão, só para a gente conseguir concluir, esse mapa plano divino através do céu, como eu disse, ele é um mapa escatológico que ilustra de forma resumida toda a palavra de Deus, né? Para quem tem acesso a ele, a gente vê que ele nos ajuda, nos auxilia em decorar, em saber o que ainda vai acontecer, né? A gente vai entrar nessa parte de escatologia, se o Senhor permitir, na parte da tarde, mas nós vemos aqui também que ele fala do passado, que tem muitos ensinos aqui. Não é em apenas 1 hora ou 40 minutos que a gente vai conseguir extrair tudo que ele tem, porque ele está baseado na Bíblia, e a Bíblia é muito grande. Nem que se ficássemos aqui um ano inteiro, conseguiríamos estudar toda a palavra de Deus, toda a Bíblia. Mas nós vemos aqui que toda a palavra de Deus, e todo esse mapa também, ele aponta para uma coisa, que é o sacrifício de Cristo no Gólgota, na cruz do Calvário. Então aqui são 7 dispensações, como eu falei, né, para a gente recapitular, para ficar decorado, para quem não sabe: escatologia é o estudo das últimas coisas, dispensação é um período de tempo, né, aqui está ilustrado por umas bolinhas, é um período de tempo que Deus vai se revelar ao homem, vai fazer a ele exigências que o homem não vai cumprir. Então são 7 no total, né? Estamos atualmente na 6ª dispensação, a dispensação da graça, né? Muitos acham que a grande tribulação é uma dispensação, mas na verdade a grande tribulação ela é o juízo da dispensação da graça, e tem ainda para acontecer a última dispensação, o reino milenial de Cristo, em que o Senhor virá reinar aqui na terra. E depois a destruição da terra por fogo, né? E depois o século do século, nova cidade, nova Jerusalém, novo céu e nova terra. E nós habitaremos, aqueles que são salvos, aqueles que se redimiram, aqueles que aceitaram Cristo como Salvador, vão passar a sua eternidade futura no céu não, né? Na terra, transformando novo céu, nova terra. E aquele que não aceitou a Cristo como seu Salvador sofrerá eternamente no lago de fogo, onde será lançado Satanás e seus anjos. E ali não há ar-condicionado, não há esse friozinho bom, vai ser tormento, e tormenta eterna. Ali diz que quem estiver ali rangerá seus dentes, ficará com um semblante de tanto tormento e angústia que nós não conseguiríamos imaginar. Aqui nesse mapa original aqui não tem uma ilustração, mas aqui no nosso aqui eu coloquei uma ilustração de uma pessoa com um semblante, como é descrito na Bíblia, que fala
que essa pessoa, né, todos que não foram achados no livro da vida, serão lançados no lago de fogo, e ele fala que haverá choro e ranger de dente. Então eu quis ilustrar, né, uma pessoa sofrendo. Eu pedi para o meu gerador de imagem para criar para mim uma pessoa com um semblante de tormento, com choro, com ranger de dente, e ele conseguiu criar aquilo dali, que depois, se vocês quiserem, podem ver. Mas nós não imaginamos o tamanho do sofrimento que um ser humano vai ter durante a sua condenação eterna. Então, hoje é o dia aceitável, hoje o Senhor mais uma vez está chegando para você, te dando a oportunidade de confessá-lo como único Salvador, para você garantir a sua eternidade com o Senhor e não no lago de fogo. O inferno ele é real, o inferno ele é eterno. E coitado daquele que foi enviado ali. Coitado. Porque não vai ter, nunca mais vão ver a luz do dia, nunca mais vão sentir esse frio. Você acha que está ruim aqui na terra? É porque você não conhece o que vai acontecer no inferno. É uma realidade. E uma pessoa uma vez falando assim: Guilherme, os antigos, eles pregavam muito sobre o inferno, colocando medo nas pessoas, colocando medo, e a gente vê que Deus é um Deus amoroso, mas Ele é amoroso, mas Ele é fogo consumidor. O ser humano ele não é condenado pelos pecados que ele pratica, mas é condenado por rejeitar tão grande salvação. Quando você vira as costas para Jesus, vira sua frente para a porta do inferno. Se você ainda tem dúvida de quem que você deve ter medo, tenha medo sim. Vamos perguntar a Jesus: Jesus, nós devemos ter medo disso? Vamos perguntar para Ele e Ele vai nos responder. Para finalizarmos, vamos abrir aqui o Evangelho de Lucas, capítulo 12. Você que acha que Deus é um Deus de amor, um Deus todo bondoso, que não vai condenar ninguém, que vai dar um jeitinho para você ser salvo, olha o que está escrito aqui em Lucas. Olha quem você deve temer. Quem você deve ter medo. Lucas, capítulo 12, de versículo 4 a 5. Olha o que Jesus fala para nós. Não temais o que mata o corpo e depois não tenho mais o que fazer. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem o poder para lançar no inferno. Sim, vos digo, a este temei. Tenha medo, não daquele que pode só matar, fazer algo com seu corpo, mas tenha medo daquele que tem poder para não só matar, para lançar sua alma no inferno. E este é Jesus. Quando falamos que é só por Jesus que temos salvação, que Jesus é o único caminho, também dizemos que sem Ele não tem salvação. Quando falamos que o Senhor, Ele é a vida, falamos que sem Ele é a morte. Quando falamos que Ele é a salvação eterna, também falamos que sem Ele é a condenação eterna. O Senhor amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se você ainda não aceitou, não deixa passar essa manhã. Não sabemos a hora que Ele virá. Você não sabe a hora que você vai partir desse mundo. Não sabe a hora que você vai partir desse mundo. E você está preparado para se encontrar com Jesus? Será que você já foi limpo, já foi salvo, já foi lavado pelo seu sangue? Ou ainda você está com dúvidas e acha que Ele vai dar um jeitinho? Pense nisso. Que essa palavra possa estar incomodando o seu coração. Mas aqueles que já aceitaram, já têm essa esperança, possam desfrutar dessa tão boa esperança que vamos estar com Cristo eternamente. Amém.